Muito boa tarde, gente. Eu sou Regis Mariano Piva, com o Pod Regis, com assuntos de transformação, assuntos que remetem à transformação do ser humano, à sua transformação, com dois convidados hoje muito especiais, tá ok? Então, bora lá, roda a vinheta! Isso aí, gente. Hoje nós vamos conversar bastante sobre treinamento comportamental, a transformação da vida das pessoas, a transformação da vida dos seus colaboradores, líderes, a transformação de você como mulher, de você como homem, e o que você pode fazer para que a mudança seja implementada na vida das pessoas. Comigo hoje, meu amigo Léo Branco. Boa tarde, mano. Boa tarde, como é que tá, Regis? Tudo bem? Tudo beleza? Jane Fortuna, seja bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês. Eu vou fazer uma audiodescrição, ok? Eu sou Regis Mariano, sou branco, tenho a barba ruiva bem grande, estou vestido com uma camiseta preta. Léo, se apresente, por favor. Bom, meu nome é Léo Branco, eu sou branco, tenho uma barba preta, estou buscando uma barba ruiva igual ao nosso amigo Regis, mas não cheguei nesse comprimento ainda. Estou vestindo uma camiseta vermelha. Jane, Olá. seja bem-vinda. Olá, muito obrigada. Eu sou a Jane, eu sou parda, né, sou afrodescendente, tenho um rostinho bem redondo e estou com uma blusa meio azul, eu acho. É azul. Para mim parece ser azul. Azul. É azul, então. Chegamos no consenso que a cor da camiseta dela é azul. A blusa, né? Legal, gente. O objetivo desse episódio, desses episódios que virão, né? Nós teremos várias pessoas envolvidas que são treinadores, né? Comportamentais. A Jane e o Léo estiveram comigo na formação do MTI, que é o Método Treinador Implacável, com André Kesher, Camila Kesher, e tivemos uma conexão muito forte, todos nós lá, com o que a gente quer para a nossa vida, né? No meu caso, especificamente, Regis, eu transito de carreira, né? Acho que o Léo também passou por bastante transições de carreira, né, Léo? E Sim. Eu quero ajudar as pessoas que estão fazendo essa, vamos dizer assim, estão em cima do muro sobre o que fazer com suas carreiras ou com suas vidas em determinado momento, né? Eu venho de bons empregos, mas de um bom tempo trabalhando com música, né? Onde eu fui muito bem sucedido. Acredito que tudo que eu conquistei na minha vida veio da música, né? E eu dei aulas, né? De canto, de técnica, né? Vocal por 15 anos praticamente. Fui muito bem sucedido nisso também. Os melhores sempre vinham atrás de mim. E eu cheguei naquele ponto, né, das aulas de canto dos alunos, né, em que já não fazia mais muito sentido para mim, né? Porque quando a gente sobe de nível, e nós falamos bastante sobre isso lá no MTI, né? Quando você chega num nível, ali cria-se o quê? Uma barreira, né? Um ponto onde fica difícil de você acessar, de você evoluir. E então eu cortei as aulas, né? E vai eu lá de novo migrar para o ramo de seguros, que é onde eu trabalho hoje também, né? Me apaixonei muito pelos seguros, eu amo fazer seguros, eu amo o que eu tenho hoje, atender os clientes, fazer essas cotações, deixar as pessoas mais seguras, né? Mas o que me remete a treinar as pessoas vem lá de trás, né? Vem das aulas de canto que eu dava, que são, acredito que eu tenha atendido mais de 500 alunos ao longo dos anos.
alguns alunos chegaram a ficar comigo 8, 9 anos, né? E eu percebo que acho que está em mim essa coisa de ensinar, essa coisa de passar informação, essa coisa de não só eu me alimentar com a informação que eu tenho, mas que eu possa passar isso, né, de forma remunerada ou não para outras pessoas, né, para que eu possa levar isso tipo, para o mundo. Então, vindo com esse diploma, né, que nós recebemos lá no MTI, me vem na cabeça o quê? Eu preciso de um nicho, né? Eu preciso atuar em um nicho, porque quem quer tudo não tem nada, né? Não dá para você sair como treinador e também não, eu vou atender esse, eu vou atender aquele, eu vou atender todo mundo. Então, eu penso hoje, tá, nessas pessoas que estão numa carreira, mas estão acomodados nela, estão esperando apenas os boletos chegarem, estão esperando apenas o milagre acontecer ali e não conseguem se movimentar mais porque existe esse bloqueio, tá? Então, a transição de carreira é algo que eu, Regis, quero me aprofundar bastante e quero levar isso para as pessoas. Para empresas, a mesma coisa, por quê? Eu acredito que eu consigo levar a cultura para dentro da empresa, do líder, do funcionário, desde lá do chão de fábrica até a parte mais alta, levar a cultura da empresa de criar carreiras e não apenas empregos. A pessoa pode estar empregada naquela empresa, mas e a carreira dela? O que a minha empresa vai deixar na memória dessa pessoa? Do quanto ela conseguiu evoluir, do quanto ela cresceu. Então, eu, Regis, penso nisso. E você, Léo? Para onde vai o Léo, coach e treinador? E por aí vai. Então, Regis, é como você disse, né? Eu vim de algumas transições de carreira, né? Eu sempre trabalhei com indústria, desde metalúrgica até a indústria de informática. Sempre cargo de liderança, nunca foi algo difícil para mim, foi algo que veio muito natural. Só que hoje na caminhada eu percebo o quanto eu errei lá atrás, né? E meu coração queima um pouco nesse sentido, sim, né? Tem a questão da transição propriamente dita, ela não pode ser algo feito de qualquer jeito, né? Que é o que você falou, não é uma coisa que você simplesmente, hoje eu tô, amanhã eu não quero mais, então eu chuto o balde, vou embora e você vai pagar um preço por isso. Pode ser feito? Pode ser feito. Aconteceu comigo. Aconteceu um determinado episódio que eu falei, não quero mais. Mas eu paguei um preço por isso ao longo da caminhada, né? Então, acho que esse nicho que você colocou é algo muito importante para que as pessoas possam, sim, vislumbrar algo maior na sua vida, na realização de vida propriamente dita, mas que elas façam isso com inteligência, né? No meu caso, para o mundo corporativo, eu tenho essa coisa de treinar líderes. Muitas vezes os líderes chegam despreparados nos cargos de liderança. E não é despreparados de conhecimento, muito pelo contrário, eles têm um arcabouço de conhecimento muito grande, mas eles chegam despreparados no tratar com as pessoas. Eles chegam muitas vezes sem se conhecer. Eles conhecem um profissional que eles são, mas eles não conhecem as pessoas que eles são. Então isso acaba trazendo problemas de liderança que a equipe não consegue conversar com o líder não consegue entender a equipe e muitas vezes não tem resultado por conta disso. Porque simplesmente chegou. Opa, eu me formei e de repente eu fiz um bom trabalho aqui e eu cheguei a um patamar de liderança legal. O que eu faço agora? Eu tenho 5, 10, 15, 20, 30, 100 pessoas abaixo de mim. Como é que eu lido com essas pessoas agora? Qual é o próximo passo? O que eu entendo de comunicação interpessoal? O que eu entendo de relacionamento com as pessoas? O que eu entendo de perfil comportamental do indivíduo para mim poder tratar com cada pessoa da forma que elas precisam ser tratadas? Então a ideia no mundo corporativo para os líderes é levar essa visão de que eles precisam conhecer e precisam amar pessoas acima de qualquer coisa. Não adianta eu ser um líder que eu não gosto de pessoas, eu não vou conseguir liderar ninguém.
né? E trazer um viés de alta performance que não se olha hoje em dia, né? Hoje em dia se fala muito em alta performance, as pessoas buscam alta performance, só que não param para olhar para quem procura alta performance. Por exemplo, um atleta de alta performance. Geralmente, quem está buscando alta performance é um atleta. O atleta cuida de todas as áreas da vida dele. O atleta não deixa nada passar. O atleta tem o peso controlado, a alimentação controlada, a atividade física controlada, ele treina aquilo que ele precisa fazer todos os dias, ele é incansável naquela busca por ter alto desempenho realmente naquilo que ele executa. E o profissional muitas vezes procura por alto desempenho, o líder procura por uma equipe de alto desempenho, mas ele não se preocupa com a área da saúde, ele não se preocupa com o bem-estar da equipe, ele não se preocupa até mesmo com a própria alimentação, exercício físico, coisas simples do nosso dia a dia, que a gente vai deixando passar, a gente vai deixando de lado. Ah, não, hoje eu não tenho tempo, preciso trabalhar até mais tarde, então não vou fazer isso. Não, não vou almoçar, vou comer qualquer coisa, porque isso vai atrapalhando a performance. E no dia a dia, as pessoas não se dão conta disso, né? Então, tem um viés muito de autoconhecimento e saber lidar com as pessoas, principalmente no que se diz respeito de perfil comportamental. O líder precisa entender que dentro da equipe ele vai ter diversos perfis diferentes e que se ele não souber como lidar com essas pessoas, ele não vai ter uma equipe de alta performance. E de um outro lado, incentivar essa equipe a cuidar de todas as áreas. Não adianta eu sair de casa brigando com a mulher, batendo em menino, chutando o cachorro e achar que eu vou trabalhar direito, porque eu não vou. Que dia caótico seria, né? Não dá. Você já acorda chutando a quina da cama com o dedinho, já solta. Não tem como. Então, assim, o controle emocional, né, é muito importante nessa questão. Assim como também você saber como tratar o funcionário, como tratar o seu liderado, digamos assim, para que ele realmente colabore com a equipe. Tem um camarada que, se você colocar ele na frente do computador para encher uma planilha o dia todo, ele vai fazer aquilo na maior alegria do mundo. E para ele, quanto mais tranquilo ele tiver, melhor vai ser. Já tem um outro que precisa se comunicar. Se você me colocar para preencher uma planilha o dia todo, depois de 15 minutos eu abandonei a planilha e estou procurando alguma outra coisa para fazer. Por quê? Porque eu preciso me comunicar. Eu preciso conversar com as pessoas, eu me abasteço disso. Então é importante conhecer o perfil de cada um para saber exatamente como é que eu vou incentivar, que tarefa eu vou colocar para fazer, que função eu espero daquela pessoa e qual vai ser o resultado. A somatória de tudo isso, pensando também no bem-estar da equipe, não tem como o resultado ser ruim. O resultado, sem dúvida, o resultado vai ser um resultado de alta performance. Maravilha, Léo. Jane! Olá! E você, Bom, Jane? Eu vou deixar para que você mesma fale, né? Conforme a anamnese, né, que eu enviei, eu vou deixar para que você mesmo fale e para que você mesmo explique para quem for nos assistir e nos ouvir o quão sensível é o assunto que Jane Fortuna traz hoje para nós aqui. Isso. Olá, muito obrigada pela oportunidade. Imagina. Muito feliz de estar aqui com vocês, né? O meu tema, realmente, ele é muito sensível, muito polêmico, porque ninguém fala mal de mãe, né? Ninguém fala mal de mãe. E tem muitas mães narcisistas, adoecidas emocionalmente, que têm filhos. E elas realmente maltratam os seus filhos, desde pequenininhos, sabe? Com manipulação, com triangulação, enfim. E essas pessoas que são criados, né, nascem num seio narcísico, família narcísica disfuncional, crescem com problemas emocionais gravíssimos, severos. Que para resolver isso depois, estando adulto, é muito complicado. Muitas vezes caímos em outro relacionamento, porque a gente aprende que o amor é feito de manipulação, de triangulação, uma percepção distorcida do amor e do carinho, então a gente acaba entrando em um relacionamento, um casamento, com uma pessoa parecida com a nossa mãe ou nosso pai. E aí começa a novela mexicana. Certo, Vamos Jane. dizer assim.
E me diz uma coisa, dentro do treinamento comportamental, aonde entra a Jane treinadora nesse sentido? Eu confesso que agora que você falou, eu até fiz algumas anotações aqui, né, que já me despertou bastante atenção, não que o do Léo não tenha despertado, claro, nós somos mais parecidos, né? O seu tema, ele traz isso. Você pensando como treinadora, o que você pode fazer nesse sentido? Bom, o treinamento visa fortalecer a blindagem emocional dos participantes do meu treinamento. Blindagem emocional, autoconhecimento e também conhecer o adversário. Não adianta saber que o adversário ele tem um canhão, um fuzil, uma metralhadora, e eu não sei o que eu tenho. Eu estou pelado no meio do campo, só levando bomba, né? E eu não me conhecer. O autoconhecimento é fundamental. Quando nós nos conhecemos e entendemos o modus operandi do narcisista, nós não caímos na teia, nas artimanhas que eles utilizam para fisgar as pessoas empatas, as pessoas desavisadas, vamos dizer assim, né? E tem algum... e você responde essa se você quiser, tá? Da onde veio o desejo de trabalhar nesse nicho específico? Sim, eu sou sobrevivente de uma mãe narcisista oculta e fui casada há 14 anos com um narcisista aberto. E eu só descobri isso depois que eu separei. Primeiro eu passei pelo furacão para depois saber que eu passei por um. Eu não sabia, né? Na verdade, assim, a gente sabe que está passando uma situação, mas a gente não entende que aquilo tudo tem um nome, que aquilo tudo é um problema mental, comportamental da pessoa, é um caráter adoecido. A gente demora para perceber e entender que tudo isso tem uma raiz, né? Certo. E quando a gente descobre isso, realmente é um alívio muito grande. Muitas vezes... E você citou 2 tipos, né? Um aberto... E a oculta. E a oculta. A oculta é a mais complicada porque ele não mostra para as pessoas que estão fora. Somente quem está envolvido no relacionamento dentro de casa é que percebe o caráter adoecido da pessoa, né? Disfuncional. Defina pra gente narcisismo, nesse caso específico, porque as pessoas elas vão entender sempre o narcisista, certo? Como de uma outra forma. A gente está entrando numa forma mais psíquica, certo? Certo. Muitas pessoas confundem a palavra narcisismo com nazismo. Também. Não tem nada a ver com nazismo. Nazismo é uma coisa, narcisista é outra. Narcisismo vem da palavra narciso, que tem na mitologia grega, o Narciso, ele se amava, né? Ele se olhava no espelho, se amava, ele não tinha ninguém mais bonito que ele, e aquele ego centrado em si mesmo, vamos dizer assim, ele não consegue olhar o outro, né? Ele só existe ele é o mais bonito, ele é o mais legal, mais interessante. E o narcisista, a pessoa narcisista tem muito disso. Ela só olha para ela. Tudo que ela faz é com relação a ela, tudo que ela diz é em relação a ela. Nada do que ela fala é em relação ao outro. Nada do que ela faça também é em relação ao outro. É sempre ela. Até mesmo quando ela está xingando, ela não está xingando você, ela está xingando ela mesma. O negócio é tão profundo que a pessoa, quem é desavisado, pega toda aquela carga, né? Porque ela faz um espelhamento, uma inversão de culpa. Tudo que ela ela vai dizer que é o outro. Certo. Interessantíssimo, Jane. Acredito que você vai ter muito sucesso nesse contexto, né? Porque a gente as pessoas só descobrem certas coisas, né? Quando elas são avisadas Isso né? ajuda muito. E eu tenho certeza que você, no momento em que você começar a colocar isso, né, tipo, para o mundo entender desta forma, as pessoas elas vão começar. Eu mesmo, enquanto você falava, já achei uma pessoa super narcisista aqui. Né? Não é você, Léo. Não é você. Graças a Deus. Mas é impressionante. Você falando já me veio uma na cabeça que eu falei, é sempre assim. Da mãe, olha lá. É sempre assim, é impressionante. É só começar a falar. Eu mesma fui procurar o narcisismo, porque eu passei uma situação tão absurda aqui, porque
todas as dinâmicas, toda a convivência, o relacionamento que a gente tem com essas pessoas é surreal. Parece coisa assim de filme mexicano mesmo. Se a gente conta, ninguém acredita. Então, eu fui procurar na internet o que é definição de mãe ruim. Como agem as mães ruins, as mães más, malvadas? Gente, apareceu no YouTube aquele bombardeio de informação. Gente, eu fiquei chocada, até chorei. Falei, gente, eu passei tudo isso aí, eu não sabia que essa coisa toda tem nome e sobrenome, e um monte de filhinho junto. Gente, é uma coisa assim absurda. E quando a gente descobre toda essa dinâmica, olha, tira um peso tão grande das nossas costas, tão grande, que a gente começa a ver o mundo de outra forma, porque a gente acha que é a gente que estraga, a gente que faz errado, tudo é a gente, e nunca o outro. Enfim, né, os empatas agem assim, infelizmente. Legal. Léo, quando você, no cargo de liderança, né, você trabalha com algum método específico, eu digo antes mesmo do lado coach, do lado treinador comportamental, DISC, HMI, alguma coisa do tipo, não? Não, eu acho assim, a primeira coisa que precisa fazer com que o líder entenda é a questão do DISC, do perfil comportamental. Isso é importantíssimo. Eu acho que isso já abre um campo muito grande, já traz entendimento para a grande maioria de saber que as pessoas não podem ser tratadas da mesma forma. Quando você, sabe, eu costumo dizer o seguinte, eu sou master coach, eu sou treinador, eu fui líder a vida toda, mas eu sou apaixonado por análise de perfil comportamental. Legal. Eu faço devolutivas de análise de perfil comportamental com o maior prazer do mundo, porque foi uma coisa assim que falou muito. Mesmo durante o treinamento, foi um dos momentos, assim, uma das imersões que eu mais me conheci. Eu vou mandar a minha, então, para você. Você só exclui a parte da 5ª série, tá? Tá bom. Só exclui a parte da 5ª série. Tem sistemas que não estou nem conseguindo identificar aí da parte da 5ª série. Algumas análises estão passando. Bacana. E bacana a paixão por pessoas, né? Por se aprofundar nisso. Pode continuar falando. Eu acho que, na minha opinião, o líder que ele não tem amor pelas pessoas, ele está fadado a ser um líder ditador e está fadado ao fracasso. Tá? Eu falo isso porque hoje é muito comum esse tipo de liderança mais humanizada e tal, essa coisa toda. O pessoal está buscando isso. Eu faço isso intuitivamente desde 2000. No meu primeiro cargo de liderança, porque eu não tive opção, eu não tive nenhum outro tipo de opção. Eu simplesmente assumi o primeiro cargo de liderança, onde eu tinha 1 ano e meio de empresa, o meu funcionário mais novo tinha 25 anos no cargo que ele trabalhava. Então era um pessoal todo já perto de se aposentar, um ambiente de metalurgia, um ambiente pesado, aquela coisa, sabe? O pessoal já não tinha mais muita paciência com quem estava chegando, porque era a gente passou também por aquela migração, muita coisa sendo informatizada, muita coisa sendo automatizada naquela época. Então eu não tive opção. Ou eu conquistava a equipe, ou eu não tinha resultado. Então eu fui obrigado a conquistar a equipe. E eu vi que isso funcionava. Aí hoje o pessoal fala, não, porque o líder tem que inspirar. Mas a gente já fazia isso há 20, 23 anos atrás, 24 anos atrás. Isso é consciência, né? Exatamente. E a coisa foi evoluindo nesse sentido, e eu vejo que até hoje os líderes chegam às lideranças sem entender de pessoas, e o pior, sem gostar de pessoas, o que é mais complicado ainda. Que seria um líder narcisista? Eu não sei, eu queria até perguntar para a Jane. Jane, tem uma outra coisa, tá? Isso queima no meu coração, não é projeto para agora, mas tem algo que queima no meu coração que é falar para casais, né? Então eu queria que você ajudasse. A gente entende um pouquinho mais de perfil, a gente entende um pouquinho mais dessas questões, mas eu queria que você usasse alguns exemplos, tipo uma pessoa que está num relacionamento narcisista. Como é que ela consegue começar a identificar isso? Porque como o Regis disse, o Regis já estudou um pouquinho, eu também conheço um pouco de perfil comportamental, um pouquinho do psíquico, fica mais fácil para a gente. Mas para a pessoa que está totalmente no escuro, como é que ela consegue, poxa, ó,
eu acho que eu estou num relacionamento narcisista. Porque, como você disse, te consome por anos e você só descobre quando você sai do ambiente. Exatamente. Mas quando nós estudamos e aprofundamos no assunto, a primeira lição é o bombardeio de amor. Quando a pessoa começa com um bombardeio de amor para cima de você, querer estreitar laços do dia para a noite, noivado, casamento, querer se enfiar na sua casa, sabe? Com uma semana que te conheceu, fica com a orelha em pé. É um narcisista, com certeza. Porque eles são umas pessoas tão horrorosas que quando você descobre, você quer sair fora. Então, antes que acabe todo aquele encantamento, ele vai tentar te fisgar. Aproveita aquele momento da paixão para... Porque ele bombardeia com mensagens, com presentes, com elogios. Quem não gosta, né? Ainda mais uma pessoa que passa por relacionamento com mãe narcisista. Você arruma um marido que faz tudo isso para você, cai igual um patinho. Nossa, olha como eu sou maravilhosa. Nossa, gente, nunca ninguém falou isso para mim. Nossa, eu nunca ouvi isso de ninguém. Ele me ama. Pronto, acabou. Acabou. Você caiu em outro relacionamento abusivo. Então, logicamente, num tom de brincadeira aqui, só completando, Regis, literalmente num tom de brincadeira mesmo, tá faltando um pouquinho de narcisismo nas lideranças, sim. Tá faltando um bombardeio de amor para cima das equipes. As pessoas, infelizmente, estão muito carentes, infelizmente. Mas a brincadeira que eu fiz, ela para o caso, por exemplo, da Jana, ela não faz sentido, né? Porque o funcionário, quando contratado, o colaborador, né? Quando contratado, ele assina e ele sabe o que ele vai fazer. Exatamente. Né? Ele está concordando com os termos. Isso. Aí, o que vai acontecer? O que muita empresa hoje não faz e que muito funcionário não sabe é simplesmente o que é um descritivo de cargo. Sim. Né? O cara não sabe quais são as funções dele e o líder, ele também não sabe como passar, como você mesmo disse, né? Ele não sabe passar as orientações de forma assertiva para que essa pessoa tenha um bom desenvolvimento. Então, muitas vezes, esse líder, ele vai para onde? Ele vai no calo desse colaborador, em vez de ir na fonte do problema, que está no processo. O processo está sendo feito de forma errada. Desde que essa pessoa ingressou ali, ou desde que o líder assumiu determinada equipe, não foi feito um descritivo, ele não pegou, por exemplo, o DISC que está lá na empresa guardado, né, para entender que tipo de relação que eu posso ter com a Jane, que tipo de relação que eu posso ter com o Léo, quais são, aonde eu preciso fazer aqui dentro desse gráfico comportamental, eu estou precisando do Léo nessa função aqui, mas, cara, tem que ser o Léo, mas ele não é um executor aqui, eu preciso melhorar isso nele, né? E muitas vezes o líder não tem também isso dentro dele. Como que ele faria isso? Sim, exatamente. Precisa aprender a entender que você consegue, colocando as pessoas nos lugares certos, você consegue extrair o melhor delas. O melhor exemplo disso, acho que o mais famoso de todos, foi o que a Abílio Diniz fez há alguns anos atrás com a diretoria do Grupo Pão de Açúcar. Ele literalmente aplicou o DISC em todos, tá? Fez um mapa de tudo aquilo, onde é que estão as pessoas e onde é que as pessoas deveriam estar. E fez a dança das cadeiras com os diretores. Então foi diretor financeiro assumindo comercial, foi diretor comercial assumindo operação. Ele mudou a partir porque todos tinham uma expertise muito grande, todos conheciam muito de mercado, mas de repente não estava exercendo a função que mais condizia com o perfil. Ele simplesmente fez essa dança das cadeiras. Logicamente, algumas pessoas ao longo do processo foram desligadas da empresa, mas ele fez essa dança das cadeiras e conseguiu extrair o melhor de cada um. Dentro de um grupo que já estava consolidado, uma coisa que já estava funcionando, mas ele queria extrair mais. É aquela coisa, é o que eu falo da alta performance. Quer operar em alta performance? Tem que cuidar de tudo. Cada detalhe é importante.
né? O nadador, o pelo que ele tem no corpo influencia no atrito que ele tem com a água. Poxa, olha a que nível nós chegamos. Uma roupa diferente, a coisa já fica de uma forma diferente. Não vou Então, poder assim, nadar. nunca mais. Você vai perder sempre, porque essa barba sua cria um arrasto muito grande. Não vou poder Mas, nadar. e o que muitas vezes acontece é exatamente o que você falou. Não, peraí, deixa eu pisar no calo de todo mundo, que eu vou extrair o melhor de todo mundo na pressão. E não é isso, isso não é real. Você só machuca as pessoas e a pessoa fica pensando no dia em que ela vai conseguir se livrar daquilo ali. Ou que ela vai se livrar de você, ou que ela vai se livrar da empresa. É, e que em busca de resultados, né, a gente escuta várias histórias ruins, né, com relação a líderes, né, ou pessoas que nos inspiram, né, porque para trabalhar, que eu, por exemplo, eu estou dentro de uma empresa, né, que é a empresa minha e da minha esposa, e só trabalham mulheres lá, né, só trabalham mulheres. Eu sou o único homem entre 12 mulheres, mais ou menos, né? E a primeira coisa que elas se preocupavam, acredito eu que desde o momento que eu comecei a trabalhar lá dentro, né, que eu vim da música e fui direto para o corporativo ali, né, novamente, era como seria essa relação, né? Como seria essa relação? Porque tem um homem ali no meio agora, no meio de um monte de mulher que tem cólica, tem, tem tensão de tipo TPM. pré-menstrual, é, elas brigam com o marido dela e poderiam chegar lá falando mal dos homens à vontade, esses homens não prestam e tal. E, cara, criou-se o quê? Uma relação muito forte entre eu, Regis e todas elas até hoje, tanto que a minha esposa fala assim para mim, elas preferem muitas vezes conversar com você, pedir um conselho para você do que para mim, né? Porque passa um tipo de inspiração diferente. Mas veja bem, por quê? Uma das coisas que eu mudei na minha vida, depois de alguns tombos, depois de eu autorrelatar hoje, né, que eu fui tipo um babaca em determinadas situações, né, por falta de maturidade, até pelo ego mesmo, muitas vezes, né. Eu admito que eu tenho um período da minha vida que eu não fui o melhor Regis, a melhor versão, e fiquei bem longe dela. Só que eu aprendi que era importantíssimo eu ouvir as pessoas. Ouvido de ouro, palavra de prata. Então, quando uma pessoa chega para conversar comigo, dentro da empresa principalmente, eu entendo que muitas vezes não é um bate-papo. Essa pessoa ela precisa falar. Essa pessoa ela precisa colocar para fora um ponto de vista ou colocar para fora uma situação em que ela precisa ter alguém que ela confie em fazer isso. Alguém que ela provavelmente sentiu a inspiração, se sente inspirada pelas reações dessa pessoa. Porque muitas vezes no âmbito, quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos dentro de uma empresa, que a roda ela continua girando o tempo todo e as pessoas parecem que não tem tempo para pessoas, só tem tempo para dinheiro, só tem tempo para resultado. Essa roda uma hora ela enguiça, né? Ela quebra. Então eu aprendi muito a ouvir as pessoas, a ouvir as pessoas. E uma coisa sobre os conselhos, né, que você poderia dar para funcionários, e eu sempre falei isso para as meninas, estudem, estude a causa, estude o foco de onde você está hoje, estude o porquê da sua dificuldade. Eu não vou conseguir te ensinar se sua cabeça não estiver aberta para isso. Só o estudo, só você se aprimorando em assuntos, você vai conseguir
abrir a sua cabeça para mais informações. Abrir a cabeça para o que é novo. Saber que é necessário se reciclar. É necessário você assistir uma palestra desse que seja online, de algo que você tem dúvidas, né? E nós estamos hoje vindo de uma geração, né? Estamos pegando uma geração agora de líderes muito novos também, né, Léo? Sim. Só que diferente de você, que lá em 2000, você devia ter 18, 19 anos, 20 anos. 20. 20 anos. Em 2000 você tinha 20 anos. Você não veio dessa geração, você veio mais ou menos da mesma geração que eu. Né? Geração X. Que vinha É nóis. Que vinha de uma geração que ainda tinha aquela coisa dos pais e como os pais faziam. Essa geração que está assumindo hoje com 20 anos é uma geração meio narcisista. Uhum. É só o que elas sabem, só o que elas aprenderam é o que importa. E acredito que para os líderes também tenha um impacto muito grande isso, em como saber lidar com esse tipo de pessoa, né? Então, acredito que o trabalho do Léo também, assim como eu disse para a Jane, ele vai ser importantíssimo para a sua empresa. Ele vai ser importantíssimo para uma mudança de cultura muito forte dentro do que você tem enraizado lá dentro da sua empresa e do porquê que você não consegue ouvir os seus colaboradores, do porquê que você não consegue entender e ressignificar as situações que acontecem na sua empresa para cada vez que você contrata um colaborador e daqui a 3 meses você tem que mandar embora outro. Por quê? Você não mudou a sua cultura. Você não mudou a análise que você tem sobre você mesmo. Isso empresários, empresárias, líderes. Então, é esse o trabalho do treinador comportamental, esse é o trabalho do coach, esse é o trabalho de quem tem experiência e o amor de lidar com pessoas. Não simplesmente de ter um emprego e seguir o que a cartilha segue. Claro, tem que seguir a cartilha. Mas siga as pessoas também, porque elas vão te seguir. Jane, Oi. você já conseguiu ressignificar tudo o que te aconteceu? Sim, a maior parte. A maior parte, sim. Realmente eu estava, assim, como posso dizer, sentindo a pior das pessoas, porque para mim tudo que acontecia era culpa minha. Claro que eu tenho as minhas parcelas, né, em cada situação, mas quando você está tratando com um narcisista, o buraco é bem mais embaixo, né? A maioria dos gatilhos que acionam são eles, que instalam os gatilhos são eles também. Então, para a gente entender isso daí, leva um tempo. Certo. Por exemplo, quando uma pessoa vai ser raro, tipo, por exemplo, uma pessoa, eu vou entrar no relacionamento, né, que é um campo aí que o Léo também teve interesse. É bem raro, então, nesses casos, num relacionamento, o narcisista ele abandonar o barco. Não, Ou não é eu muito entendi raro. errado? Não é muito raro. Costumeiramente, ele gosta de dar o pé. Ele gosta. Ele gosta de dar o pé. Né? E quando ele leva o pé, ele vem com um bombardeio de novo para ele dar o pé. É assim que funciona, infelizmente. Entendido. E dentro do seu treinamento, Jane, pensando para essas pessoas, mulheres, homens, que tiveram mães narcisistas ou pais, né, narcisistas, ou passaram por relacionamentos narcisistas, como que você, Jane, entraria na vida dessas pessoas para praticar essa ressignificação e para entender e para fazer com que essas pessoas entendam o que aconteceu com elas? E não só isso, para que elas possam transmitir a voz da Jane, para que sua voz seja distribuída para outras pessoas que não conhecem ou nunca ouviram falar
desse tipo de comportamento? Sim. Então, primeira coisa, autoconhecimento e conhecer o modus operandi do narcisista. Essa é a base. Próximo passo, eu entro com hipnose. Eu gosto muito da hipnose para ressignificar traumas, né, principalmente com mãe, com família. É uma ferramenta bem assertiva, bem pontual, que realmente ajuda e salva, viu? Porque tem muitas filhas de mães narcisistas e filhos que já tentaram suicídio várias vezes. Eu mesma tentei 3 vezes. Uma na infância e 2 na adolescência, né? Então, é bem corriqueira essa questão do tentar o suicídio. Caramba. E que conselho você daria para quem está te ouvindo, para quem está te assistindo? Claro, essa pessoa, depois no final aqui do episódio, a gente vai pedir para a Jane falar as redes sociais dela e como você encontra a Jane, mas se, por exemplo, você fosse dar um conselho para uma pessoa que está em dúvidas com relação ao tipo do comportamento dos pais, ou do companheiro, ou da companheira, uma dica para que essa pessoa comece essa investigação. Bom, se a sua mãe, né, ou o marido te anula de todas as formas, te faz se sentir mal o tempo todo, você sente taquicardia, você não consegue respirar, você sente dores no seu corpo todo, você precisa procurar ajuda. Uma ajuda profissional especializado. Lembrando que profissionais da área da saúde, como psicólogo, até mesmo do campo jurídico, são profissões de poder, e infelizmente tem muito narcisista nessa área. Então, você precisa ter muito cuidado na hora de escolher um profissional para poder te ajudar. Eu indico sempre os melhores para ajudar. Nessa questão de narcisista, são pessoas que passaram pelo campo blindado, pelo campo minado, vamos dizer assim, né? Pelo campo minado, que são filhas que são avatares transformados, que conseguiram passar por essa situação e ressignificar traumas e consegue ajudar outras pessoas, até mesmo com seus depoimentos, com a sua história de vida. O ideal é sempre um sobrevivente de narcisismo, seja no conjugal ou no materno. Existem grupos de pessoas? Sim, existe, tanto no Facebook quanto no YouTube, você acha muita informação sobre isso, muita mesmo, de pessoas super interessantes. Legal. Eu mesma falo sobre isso no YouTube, e tem um grupo também no Facebook. Você é coautora, né, de um best-seller. Sim, Mulheres Extraordinárias. Lá eu conto a minha história, como é que eu fiz para sair desse relacionamento e me restabelecer, né? Porque eles deixam a gente destruído, tanto emocionalmente, quanto financeiramente, patrimonialmente, tudo eles arrancam de você, tudo. A sua dignidade, a sua vontade de viver, tudo. Então, quando a gente está no fundo do poço, a gente bebe água e sobe, né? Não tem outro jeito, beber água e subir novamente. Sim. Então, lá nesse livro, eu conto como é que eu fiz tudo isso daí, e tem outras mulheres também que contam, né, as suas histórias de transformação. São 30 mulheres que contam a história, e eu sou uma delas. Que legal, Jane. Depois eu vou deixar também, gente, na descrição, tá? Como você encontra o livro, né? E acredito que também tenha no sistema digital, né? Para a pessoa baixar, assistir ler lá no celular, e por aí Sim, vai. Sim. Bacana. Histórias precisam ser contadas, né, Jane? Senão aquela pessoa que você não sabe nada sobre ela, né, é uma pessoa estranha para o mundo, né? Pelo menos para o seu mundo, né? Para o seu lugar, para o seu mapa, né? Ali, né? E a gente saber que pessoas conseguiram sair de certas amarras nos inspiram. Nos inspiram. Essas amarras, elas estão constantes no nosso dia a dia, ou no dia a dia de pelo menos de alguma pessoa que está próxima a nós. Léo, seu treinamento, cara. Léo, o treinador comportamental, chegando em uma empresa hoje,
aplicando lá a metodologia DISC, o que uma empresa vai encontrar no Léo para fazer com que essa empresa atinja os resultados e seja uma empresa mais humanizada, uma empresa com líderes inspiradores? Então, isso muito depende o quão profundo a empresa quer ir nesse tratar, né? Se ela quiser realmente mergulhar de cabeça, eu falo isso, eu falo, se você quer ficar em águas rasas, a gente consegue tratar a superficialidade e melhorar um pouquinho a vida. Se você quer entrar com profundidade, a gente entrega um acompanhamento completo, um programa completo para fazer exatamente, quando você estava falando, você tocou na ferida realmente das empresas, é mudar cultura, é criar um ambiente totalmente diferente do que você tem hoje, um ambiente, né, parece que é jargão, parece que é modinha, mas não, é um ambiente humanizado realmente, um ambiente onde as pessoas entendem o que é empatia, entendem o perfil de cada um, só que isso, infelizmente, você não consegue do dia para a noite. Né? Você precisa trabalhar a cultura da empresa, você precisa vir trabalhando isso de cima para baixo, e aí, quanto maior é a disposição de envolvimento do presidente da empresa, melhor vai ser o resultado, porque eles servem sim de exemplo. Então, tudo isso vai influenciar no resultado do treinamento. Quer aprofundar um pouco mais? A gente trata os 11 pilares da vida. Nós podemos tratar de espiritualidade, nós podemos tratar de saúde, nós podemos tratar de família. O que a empresa tiver aberta a oferecer para esse funcionário, a gente entrega através dos treinamentos, tá? Até a questão da saúde física, de alimentação, de tratamentos, né? Hoje a gente fala muito em aromoterapia, a gente fala muito em cromoterapia, né? Eu, particularmente, as pessoas que me conhecem sabem que eu defendo muito a questão da ozonioterapia, que a minha esposa é especialista. A gente tem um programa, a gente tem um projeto juntos para trabalhar dentro da empresa e tratar coisas como LER, tendinite, que a gente sabe que acontece dentro também das empresas, como ozonioterapia, para a pessoa não ter que passar por afastamento, não ter que ficar encostada, aquela coisa toda que a gente sabe que dá problema. Então, assim, na questão de treinamentos, o leque é muito amplo. Depende realmente do quanto a empresa quer se transformar e o quão disposto os níveis mais altos estão a fim de se envolver. Tá? Eu falo que para mim, a melhor coisa que acontece é quando o dono da empresa entra em contato comigo. Olha, eu estou precisando, eu falo, poxa, legal, ele está querendo transformação, então ele vai se envolver, ele vai ajudar a puxar essa corda, porque, digamos assim, o puxão dele é mais forte, né? Ele servindo como exemplo, isso vai desencadeando para toda a equipe. Dificilmente eu tive, ao longo da minha carreira, um liderado que não tratasse a equipe assim como ele era tratado. Porque a gente já serve de exemplo lá de cima. Né? Então, um gerente de produção de uma fábrica onde eu trabalhei como gerente ou diretor industrial, ele tratava os funcionários exatamente como eu trataria lá no chão de fábrica, e ele tratava exatamente como eu o tratava também. Por quê? Era uma coisa de mudar a cultura. Daqui a pouco a gente tem até uma realidade, isso também aconteceu comigo, de você conseguir mudar a cultura no ambiente fabril e não conseguir mudar a cultura no comercial, no RH, por exemplo, esse tipo de coisa, de situação acontece, mas eu acredito que toda mudança é válida em busca de bons resultados. A gente nunca pode esquecer, porque às vezes as pessoas me escutam falando assim, as pessoas falam, pô, o cara vai tratar, todo mundo vai ser família, então se tá bom, se tá ruim. Não, nós estamos atrás de alta performance, de bons resultados, da empresa crescer cada vez mais, com aquele time que está lá, as pessoas nos lugares certos, sendo tratadas como elas devem ser tratadas. Eu não entendo porque eu consigo ser educado com a moça da padaria e não ser educado com um colaborador meu que passa o dia todo do meu lado. Não tem motivo. E é essa cultura que precisa ser mudada dentro das empresas, no meu ponto de vista. Por mais que parece que quanto mais se fala em liderança humanizada, mais se abandona os princípios de uma verdadeira liderança. A minha esposa aplicou um day training, e eu estava ali no backstage, né, do day training da minha esposa, que também é treinadora.
E na hora da carta do perdão, né, que é uma dinâmica bem conhecida, uma das líderes da empresa, ela não escreveu nada. Ela fez uma lápide, e no meio da lápide ela escreveu RIP, Rest in Peace. Foi isso a carta do perdão dela, né? E, curiosamente, após esse day training, essa colaboradora, depois de uma semana, pediu demissão. Porque ela entendeu o não pertencimento dela ali. Ela entendeu que ela não fazia parte das pessoas que se abriram, que abriram os seus corações para que o próximo, para que o colega conhecesse essa pessoa melhor. Você conhecer uma pessoa melhor não é você saber quanto que ela tem na conta, o que aconteceu na vida dela, no passado, no presente, no futuro, mas é você entender que essa pessoa já teve uma dor e que nessa dor você não pode chegar perto. Isso pertence a ela, isso é do espaço dela. Esse espaço, ninguém vai dentro de uma empresa ocupar. Essa pessoa precisa aprender que esse espaço é dela, e muitas pessoas não entendem que você se mostrar aberto faz com que pessoas ruins, ou líderes ruins, ou colaboradores ruins, usem isso contra você. Porque vão entender que isso é uma fraqueza. Só que se você já ressignificou isso, você vai mostrar para essa pessoa que isso não é uma fraqueza. Isso faz parte da força que você tem hoje, né? E então são coisas que a gente vai pegando aí dentro de treinamentos, né? Eu conheço muitos treinadores que não gostam, por exemplo, Léo, de trabalhar dentro de empresa. Prefere o público aberto. Prefere mais aquele público que vai atrás ali de autoconhecimento de uma forma diferente. Agora, me diz uma coisa. Pode falar, Léo. Desculpa. Não, eu ia só dizer o seguinte, é porque muitas vezes o público aberto, apesar da pessoa falar, poxa, tem gente que pensa, é mais difícil você montar uma turma ali no varejo com o público aberto, mas as pessoas já estão em busca de uma melhora. Quando você entra dentro do ambiente da empresa, você vai encontrar aquela pessoa que está sedenta por mudança, você vai encontrar aquela pessoa que não mexe no meu mundinho, que eu estou fazendo o meu trabalho aqui, eu quero que ele fique assim até o dia de eu me aposentar. Você vai encontrar aquela pessoa entusiasta que na primeira semana vai fazer tudo com muita força, com muita garra, depois vai abandonar tudo. Então, assim, você encontra, e para você sintonizar tudo isso, às vezes, é desafiador. Por isso que eu falo que quanto maior é o envolvimento de dono de empresa, presidente, diretor, gerência, melhor é o resultado final, porque eles vêm trazendo isso como exemplo. Porque acaba que todo mundo, cada um vai ter uma sensação diferente quando você começa a falar em desenvolvimento pessoal dentro da empresa. Só que, com certeza, cada um tem um daqueles líderes como referência. E a partir do momento que aquela pessoa começa a agir daquela forma, ele fala, opa, peraí, se ele está fazendo, eu vou fazer também. E aí a coisa desenvolve bem. Ótimo. Será que o meu lixo cabe dentro de empresas? Acho que não, né? Eu acho que cabe mais do que você imagina, já. Só se for para entrar e falar do chefe, né? Narcisista. Apesar que tem funcionário também, né? Que é narcisista. Mas deixa eu compartilhar uma coisa com vocês aqui. A gente vê muito hoje as empresas trabalhando constelação familiar dentro da empresa. Não o ambiente familiar, o ambiente da empresa. Tratando realmente com o líder, tratando uma coisa que você fala assim, não, poxa, é só família. Não, não é só família. Eu tenho aqui essas pessoas também que eu passo 9, 10 horas com elas todos os dias, então nada impede lá as meninas do Regis, uma delas fala, não, vamos fazer aqui uma constelação familiar, eu quero saber como é que está a minha leitura com o Regis, como é que está a minha leitura com a minha colega de trabalho, por aí vai. Né? A gente acha que não cabe, mas a verdade é que depois de muito estudo e aplicando da forma certa, eu acredito que todo tipo de terapia e todo tipo de voz alcance tanto o público aberto quanto o ambiente empresarial. Você falando, né, sobre o narcisista, Regis falou, eu achei aqui algumas pessoas, e eu também me lembrei de alguns chefes meus. Ô, Jane, uma coisa importante, né, é que
eu já até falei aqui hoje, né, nesse episódio, é que histórias inspiram. Então, Sim, você já tem um método, certo? Você já tem um certo. método. O método da Jane já está ali, que é o quê? Identificar. Você já tem uma palestra, que é o quê? Sim, A sua história. E como combater. E qual foi o final dela. Você já tem um workshop. sim, Por quê? Você tem a história, tem aplicabilidade do que precisa ser feito para identificar ou para você se auto-identificar como tal, porque não é que, como narcisista? sim, Eles e não se assumem nunca? Imagina, eles são nunca, perfeitos. é Imagina, impossível, eles são perfeitos, vocês não tem problema. Não é você, eu não. é só mudar essa parte, então. E vocês Eles são têm já terríveis. treinamentos engatilhados, gente? Como é que tá aí? Palestras, como é que tá a vida de vocês com relação a isso? Pode falar, Léo. Então, na verdade, agora a gente está remodelando um projeto, né? Esse projeto meu e da minha esposa, voltado muito para o bem-estar, né? Eu tenho algumas coisas já de day training rolando, nada com data prevista ainda, mas conversas acontecendo, né? O mundo corporativo também trabalha muito dessa forma, né? A gente tem conversas acontecendo até que a coisa amadureça e tome forma e a pessoa entenda que é o momento certo de fazer. Assim como muitas vezes a gente tem que explicar para a pessoa também, falar, poxa, não é para sua realidade, não é para esse momento, porque às vezes tem os caras também querendo misturar uns negócios muito doidos, dar treinamento de vendas para o pessoal que está na ponta atendendo, e a história não é bem assim, né? O mundo corporativo tem muito disso, mas já tem coisa acontecendo, mas o foco principal agora é remodelar esse programa para entrar com bem-estar e saúde dentro do mundo corporativo. Tanto na questão, né, dos treinamentos realmente, do treinamento comportamental, quanto na questão de saúde, nos tratamentos aí paliativos para as doenças que a gente sabe que acaba acontecendo aí dentro das empresas, tanto mentais quanto físicas. Legal, Jane? Bastante. Então, eu estou em transição de carreira. Eu sou professora há 24 anos, né? Eu gosto muito de ensinar, lecionar, eu gosto bastante, mas aquele negócio, né? Eu sou um passarinho que está dentro da gaiola com alpiste. E a porta da gaiola está aberta e eu não quero sair, entendeu? Eu tô com medo. Vou chamar um Mas gato. hã? Vou chamar um gato. Tô precisando, gente. Eu tô, sabe, dá medo, né? Porque afinal de contas, eu que sou a rima de família aqui da minha casa. Eu tenho medo. Mas assim, eu já atendo algumas pessoas um a um, mas eu quero escalar. Esse meu escalar que tá dando problema, que eu tô com medo. Que para escalar você tem que se dedicar. Sim, nada. É uma coisa muito complexa, né? Você criar um movimento é complexo. Você criar esse movimento de fazer a transição, né? Eu sou quase um especialista, né? Tipo, em transitar, porque eu Olha aí. venho com 18 anos, ou com 16 anos eu estava na Volkswagen, fui estudar música, acabou o dinheiro, voltei para o corporativo, para o CLT, fiquei 4 anos, me demiti de novo, fui estudar música e fiquei nos palcos aí durante mais de 15 anos, né? Dando aulas, abri empresas durante esse período e eu achava que eu tinha tipo fracassado com essas empresas, né? E na verdade eu vejo que hoje eu não fracassei, né? Hoje tudo fazia parte de um plano, de um processo, né, de autoconhecimento, de um processo de ressignificação. Até por isso, no dia 8 de setembro de 2024 agora, vai ser realizado o Day Training, tá? Eu junto com a minha esposa, faremos o nosso Day Training. Já temos aí também as palestras, né, agendadas. A gente está fazendo esse movimento,
Esse movimento está sendo feito de forma bem forte e eu me propus a participar não só mentalmente do movimento que eu quero levar para as pessoas. Eu resolvi entrar de corpo e alma, né? Um dos desafios que eu me propus a fazer foi perder 10 quilos em 60 dias. E não comecei numa segunda-feira, viu, Léo? Comecei ontem. Comecei ontem. No dia mais difícil. No dia mais difícil. Sábado à noite é o mais difícil. Era o dia que eu ia no açougue aqui perto de casa, pedia 1 quilo de barriga cortada, jogava na airfryer e comia loucamente. Ficava até com gloss nos lábios depois, já, assim, aquela gordurinha gostosa. Então, eu me propus, né, a fazer essa trajetória para que eu inspire ainda mais as pessoas, né? Aquele Regis que já inspirou muitos alunos do canto, que já se desafiou muito, né, na área do canto, na área empresarial também, porque quando eu assumo a minha empresa, né, eu não assumo a minha empresa numa condição legal, eu assumo a minha empresa numa condição de queda muito grande de carteira, né, de seguros, e hoje ela está estabilizada, graças a Deus, com muito trabalho, com muita dedicação. E o treinamento, ele vai falar sobre você percorrer até que você entenda, percorrer até que você consiga. Por quê? O percorrer. Porque se você não passar por certas paisagens, por certos lugares, por você repassar também por coisas que estão dentro de você, você não vai entender o fim desse caminho. Percorrer é você passar por todas essas lembranças, você repassar por todo o mal e por todo o bem que te foi feito e você ressignificar, você se reidentificar ou se identificar. Então, meu treinamento, o Day Training, né, ele vai acontecer no dia 8 de setembro, vai ser num hotel aqui em São Bernardo do Campo, que é onde eu estou, e a gente está fazendo um movimento muito grande para ele, desde já. Eu acredito, tá? Tenho fé nisso, que as vagas vão ser assim, porque a lista está quente. Amém. E eu torço para que vocês também... Eu quero estar, tá, no treinamento de vocês estão convidados para participar do Percorra. Tá? Obrigada. A gente vai aplicar dinâmicas de alto impacto. Show. Eu vou palestrar, minha esposa vai palestrar, a gente vai fazer esse treinamento, vai ser bem legal. É isso, gente. A gente vai chegando no final desse episódio com pessoas incríveis, com histórias que inspiram, e espero que você, empresário, você empresária, você que sofre do mal, do narcisismo dentro da sua vida, ou está com dúvidas se isso está acontecendo com você, a partir do momento que você assistir esse episódio, você comece a perceber isso e procure a ajuda especializada. Não existe achismo com relação a questões tão sérias que pode te gerar um mal muito grande no futuro, ou que já estejam gerando um mal muito grande no presente, como já foi no passado. Jane, um grande beijo. Como que as pessoas te encontram nas redes sociais? Como que as pessoas compram o seu livro? Certo. Bom, o meu livro compra diretamente comigo mesmo. Eu tenho alguns exemplares aqui em casa, né? E a minha rede social principal é o Instagram, @eujanefortuna. Bem fácil, hein, gente? Jane Fortuna. Você vai encontrar lá. O Instagram da Jane, daqui uns dias, vai estar tudo repaginado lá, hein? Sim, fé em Deus. Tudo. A gente está conversando aí, né? Essa troca de ideias aí, para que a gente coloque a Jane para cuidar desse povo aí. Vamos sair dessa, gente. Vamos sair. Léo, seu lindão, cara. Que saudade. Meu querido.
Também tô com saudade. Então, eu também uso como principal o Instagram, por enquanto. Tem um projeto aí de fazer um trabalho bem direcionado aí no YouTube, mas a gente ainda não startou. Então, até o momento é Léo Branco Desenvolve no Instagram. Só procurar lá que vai encontrar número de telefone lá, tudo certinho. É só entrar em contato, que a gente está montando aí o plano ideal para o que você precisa para sua empresa avançar de uma Ô, Jane, você está em São Paulo, certo? Certo, isso mesmo. Que região de São Paulo? Zona Leste. Zona Leste. Vai vir trabalhar no treinamento, viu? Opa, demorou, estamos aí. Domingão, 8 de Eu setembro. Vai vir. Eu Temos mais um backstage. Só Pô, chamar. tem mais um não, tem mais dois. Me coloca aí que eu tô do lado, pô. Jacareí é do lado. Pode colocar aí que tá. Vai ser Jacareí. maravilhoso. Tô à sua disposição, Rajão. Tô à sua disposição. Legal, gente. Ó, obrigado por você assistir o meu podcast, o Pod Regis. Compartilhe esse conteúdo, leve essas informações a quem precisa. Você é empresário, você é empresária, você que está transitando na carreira, precisa de ajuda, quer que nós nos dê a oportunidade de entrar dentro da sua empresa para fazer uma análise, dê a oportunidade da Jane entrar na sua vida para fazer uma análise. Esse podcast ele é para isso, é para exaltar o trabalho e a consciência da Jane, é para exaltar a vivência e a experiência do Léo, e que nós possamos ser bem-sucedidos nesse nosso propósito de ajudar as pessoas. Muito obrigado, até a próxima, valeu. Antes de terminar, eu quero que vocês lembrem de uma música. Don't Stop Me Now. Foi a que veio na Now and then. Now and then. Ó, nós estamos com músicas diferentes, querendo ou não, tá? Porque o meu foi o Show Must Go On. Qual? Show Must Go On. Qual que é essa, meu Deus? Show Must Go On. Ah, show! Essa daí vinha das emotizações ali, né? É muito boa, né? Todas do Queen, maravilha. Que loucura, gente. Beleza, olha, um ótimo final de tarde para todos vocês aí. Muito obrigado, viu? Obrigado, Regi. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Tchau, valeu.